Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 1º de agosto, agora na Espanha, 20 horas e 36 minutos. No Brasil, são 15 e 36 da tarde. Gente, eu tô no gráfico de 15 minutos aqui da BTC, que claramente está dando vigência a uma cunha. Tem muita gente não se ligando, não atentando para o fato de que a dominância da BTC está em vias de desabar para 54%, e tanto no 15 minutos, quanto no diário, quanto no 6 horas, os 3 time frames estão dando conta de que a BTC vai ostentar, a partir de agora, o início de uma pernada em direção a 70 mil. E explico por quê. Aqui no 6 horas, o mega pavio do candle anterior a esse último candle, a plotagem dele começou a partir das 15 horas aqui da Espanha. Eu estou no gráfico de 6 horas, e a plotagem do anterior fez um pavio inferior em 62.302, ou seja, basicamente a gente cumpriu o script, visitamos o patamar da VWAP do mês passado, que foi o mês de julho. Hoje a gente já está em agosto, houve a virada da VWAP, a gente basicamente cumpriu o script, porque depois da virada da VWAP mensal, normalmente o ativo busca o patamar da VWAP do mês passado. Isso é um padrão recorrente do mundo cripto, busca o patamar da VWAP do mês passado. Ó. Na virada de abril para maio, ó, buscamos o patamar na virada, depois da virada, o patamar da VWAP do mês passado. A gente cumpriu o script, buscou o patamar do mês passado, que é o mês de julho, apesar de termos poucas horas dessa VWAP que está se desdobrando agora. Então o ativo basicamente está liberado para uma pernada impulsiva mais ampla, para buscar 70 mil. Fora o gráfico de 6 horas, o gráfico diário e o de 15 minutos, todos ostentando um padrão ascendente, o de 15 minutos e o de 6 horas claramente com um padrão flat, com a aresta superior travando o preço em 70 mil, a inferior promovendo essa sequência de fundos ascendentes. A dominância está desenhando uma cunha triangularizada que provavelmente vai levar o preço, a cotação da dominância para 54%. Isso se não bater 53%, porque a MM200 está logo embaixo em 53% e exerce uma força gravitacional brutal sobre o ativo. No caso, a gente está no gráfico da dominância. Tem muita gente não se ligando no fato de que a dominância esgotou o seu ímpeto de subida ali em 56%. Por isso eu volto a insistir. Estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento é uma insanidade. Porque se a dominância tombar para 54%, muita gente boa não consegue pegar Solana abaixo de 220, não vai conseguir pegar uma VAX abaixo de 45, 50, talvez até 60 dólares. As altcoins, basicamente as de alta octanagem, vão dobrar de valor. Então quem está desembarcado é bom rever os próprios conceitos. Quem ainda não embarcou, não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Muitos supostos cripto-influencers estão vendo a fotografia, mas não estão enxergando o filme. Se a gente analisar os 3 time frames, 15 minutos, 6 horas e diário, com o gráfico diário da BTC, da dominância da BTC, fica muito claro que a gente está em vias de protagonizar uma mega expansão para o market cap das altcoins. Lembrando que a queda da dominância da dominância do Bitcoin não significa queda na cotação do Bitcoin, só significa que a expansão do market cap das altcoins vai se desdobrar de forma mais explosiva e exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC. Se não bastasse isso, o próprio market cap das altcoins não acompanhou toda aquela violência de queda da própria BTC. Basicamente, a gente continua namorando o patamar de 1 tri, houve a formação de um corpo real ligeiramente vendedor aqui no semanal, mas tecnicamente a gente ainda está na congestão, desenhando essa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma grande bandeira de alta. Então a hora de se posicionar é agora, na congestão, porque quando a BTC iniciar essa pernada, que
que vai levá-la facilmente de volta para 70 mil dólares e a dominância emburacar para 54%, talvez até 53%, não haverá tempo para um embarque seguro. Basicamente, as altcoins de alta octanagem, aquela que eu selecionei, que eu garimpei no Gemas Altcoin Alert, muitas vão dobrar de valor. Basicamente, o sujeito vai perder a janela temporal de embarque para poder surfar aquele retorno vezes 20, vezes 30, ao qual eu tenho me reportado diuturnamente. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto diante dessa formação que está se desdobrando para a dominância no diário. Na seara fática, o Telegram revelou agora um navegador Web3 nativo do ecossistema Toncoin. Com mais de 950 milhões de usuários ativos, o Telegram parece se transformar na primeira grande plataforma da Web2, promovendo uma massiva integração com a Web3, é o novo normal. E 2,1 bilhões de dólares, milhas de milhões em espanhol, ainda são detidos pela MTGOX. Vocês vejam que, apesar de toda a distribuição de BTCs pela MTGOX, eles ainda detêm basicamente 17 mil BTCs e 32.899 BTCs, ou seja, depois de distribuir para 17 mil credores um montante de bilhões de dólares em BTCs, vocês vejam que a participação e a relevância da MTGOX a cada ciclo vai se minimizando. Apesar da MTGOX ainda ser um fantasma para os próximos ciclos, porque no ciclo subsequente, que vai se desdobrar entre 2028 e 2029, a MTGOX ainda terá 32.899 BTCs. Só que no ciclo subsequente, o Bitcoin vai se aproximar de $1 milhão, e isso aqui não serão só poucos bilhões, serão 32 bilhões de dólares, basicamente. Então, no próximo ciclo, obviamente, com essa montanha de BTC, que já foi bem mais relevante, eles já tiveram centenas de milhares de bitcoins, agora eles ainda têm 32.899 BTCs, ainda assombrará o ciclo subsequente. Na verdade, a estratégia dos administradores judiciais da MTGOX é assombrar todos os ciclos, porque 32 mil BTCs para o próximo ciclo vai ser uma barbaridade de dinheiro, porque a cada ciclo a BTC basicamente amealha um naco cada vez maior do sistema financeiro global. E uma empresa de análise e consultoria, ASXN, revelou como a teoria dos jogos está sendo adotada pelos grandes atores socioeconômicos na ampla adoção global do Bitcoin. A teoria dos jogos estuda a interação de estratégias entre atores socioeconômicos, estudando como uma estratégia de um player, de um ator, influencia na estratégia de outro ator. A teoria dos jogos basicamente estuda o seguinte: os riscos, no caso da ampla adoção do Bitcoin, os riscos de uma nação ou indivíduo ou corporação, seja ela empresarial ou não, de se precipitar na exposição ao Bitcoin e sofrer consequências em relação à precipitação nessa adoção. Por isso que a teoria dos jogos se aplica perfeitamente à adoção do Bitcoin, porque os países que se antecipam demais na regulamentação, na adoção, ficam sujeitos a uma série de exposições, às vezes até desnecessária, dada o assodamento. É o caso, por exemplo, de El Salvador, que pegou umas invertidas boas da BTC, já que o ativo ainda ostenta uma grande volatilidade. O El Salvador, por um longo período de tempo, ficou deficitário em relação ao investimento em BTC, ou seja, por um período de tempo relevante, aquilo deu um bom prejuízo. Agora eles estão num lucro brutal, porque basicamente eles pegaram o preço do ciclo anterior. Mas, de uma maneira geral, o que essa consultoria explica é que está havendo a adoção da teoria dos jogos, ou seja, algumas corporações, instituições e indivíduos estão sopesando a própria estratégia de adoção com base nas estratégias alheias de outros governos ou instituições,
O que vai acabar acontecendo é que em algum momento essa adoção parabólica aqui do S que eles estão reportando vai acabar tornando a adoção do Bitcoin basicamente majoritária e cada vez menos haverá o prejuízo na adoção do Bitcoin vai paulatinamente se desdobrando se revelando como cada vez menor diante da ampla adoção. O que eles estão dizendo é o seguinte: quem está se antecipando acaba pagando algum preço, principalmente para os estados que são signatários da OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil ainda não faz parte, apesar de ter pedido a adesão, justamente porque há uma série de entraves de compliance e regulamentares à exposição de BTC como moeda de curso legal, principalmente na legislação anti-laundering money, anti-lavagem de dinheiro, mas tudo isso, todas essas arestas estão sendo paulatinamente aparadas. Agora é só ver o discurso do Donald Trump ponderando a criação de uma reserva do Tesouro Nacional norte-americano em BTC. Enfim, de uma maneira geral, a ampla adoção do Bitcoin como divisa de curso global vai diminuindo também o prejuízo na entrada de uma corporação, indivíduo ou nação junto à rede da blockchain da BTC. Ou seja, basicamente, quanto maior a adoção, menor os riscos, menor o prejuízo também. Paulatinamente, a própria volatilidade do Bitcoin vai diminuindo gradualmente. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um obscuro super PAC da criptografia tem arrecadado mais dinheiro do que todos os outros PACs. PAC é uma instituição ou organização legalmente reconhecida pela legislação norte-americana, Political Action Committee, que na verdade são organizações que legalmente podem operar nos Estados Unidos, arrecadando dinheiro para o fim objetivo de influenciar na corrida eleitoral. Os PACs, esses Political Action Committee, eles são regulamentados. Um exemplo de um PAC foi o lançamento da MAGA, o Make American Great Again, que nitidamente tem por objetivo arrecadar fundos em favor do candidato republicano Donald Trump. Só que agora os entusiastas criptográficos não estão de brincadeira. Eles criaram um super PAC que já arrecadou mais de 203 milhões de dólares para influenciar não só a corrida presidencial rumo à Casa Branca, mas para influenciar fortemente a corrida junto às cadeiras do Senado da República norte-americano. O objetivo desse PAC, o Fair Shake, é colocar o maior número de senadores pró-cripto. E o ineditismo desse Fair Shake agora nessa corrida em direção às cadeiras do Senado norte-americano é que esse PAC está alvejando não só o apoio aos candidatos crypto-friendly, por assim dizer, mas também está alvejando e atacando os candidatos hostis à criptografia, como é o caso da senadora Elizabeth Warren, que está disputando contra um candidato crypto-friendly, o advogado John Deaton, lá em Massachusetts, e é provável que ela perca para o candidato crypto-friendly. Ou seja, nessa corrida eleitoral, os cripto-entusiastas não estão de brincadeira, estão colocando muita grana para influenciar a formação do parlamento norte-americano. Isso está na capa do Market Watch, até a notícia subsequente, que foi a libertação do Evan Gershkovich e do Paul Whelan. Eram dois prisioneiros acusados, ambos foram acusados de espionagem pelas autoridades russas. Eles foram objeto de uma troca muito intrincada e complicada, coordenada pela Turquia. Basicamente, eles foram trocados por mais de 10 pessoas. O Evan Gershkovich é um jornalista do Wall Street Journal. O Paul Whelan era um ex-fuzileiro naval norte-americano. Ambos estavam detidos na Rússia sob acusação de espionagem. Basicamente, eles foram trocados por mais de 10 pessoas que estavam detidas em mais de 5 países. A troca foi coordenada pela Turquia. Os países envolvidos são Alemanha, Polônia, Eslovênia, Noruega e Bielorrússia.
O mais icônico prisioneiro do lado russo, que estava detido pelo Ocidente e que foi trocado, é o Vadim Grazikov, um mercenário assassino que matou em plena luz do dia um líder checheno numa praça pública de Berlim, na Alemanha. Enfim, o Kremlin costurou a Turquia costurou toda essa troca de prisioneiros e, com certeza, para os Estados Unidos, a troca desses dois acabou sendo objeto de grande regozijo pela mídia norte-americana, mas a libertação desse assassino, o Vadim Grazikov, que matou em plena luz do dia um líder checheno, realmente é algo bizarro. O sujeito estava condenado a dezenas de anos de reclusão na Alemanha e essa troca envolveu vários países, outros detidos na Polônia, Noruega e Eslovênia. Polônia, Noruega, Eslovênia e Alemanha. Na Alemanha foi o caso do Vadim Grazikov. Enfim, gente, esse imbróglio envolvendo principalmente o Evan Gershkovich finalmente chegou ao fim. E ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, o Irã e seus representantes estão reunidos neste exato momento para discutir uma retaliação contra Israel, que assumidamente alvejou o Líbano e teria sido o responsável pelo assassinato do Ismail Haniyeh lá no território iraniano. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. O mundo tá virado numa hecatombe nuclear, a dominância da BTC tá prestes a desabar. Nesse cenário, é muito provável que a próxima pernada da BTC seja em direção a $70 mil. Isso tá sustentado pelo gráfico diário, pelos 6 horas e também pelo 15 minutos, que já até tá desenhando um belo corpo real comprador aqui. Eu volto a insistir com os senhores, muita gente boa não tá olhando o filme, só tá olhando a fotografia. A dominância com esse tipo de formação deve emburacar para 54%, talvez 53%. Se a dominância emburacar para 54%, os senhores podem ter certeza que não haverá tempo para um embarque seguro em muitas altcoins. Essa sangria de hoje, esse cenário de terra arrasada, com basicamente todas as altcoins de altíssima octanagem caindo mais de 5%, é, na verdade, um presente. Talvez seja uma das últimas janelas de embarque a um preço relativamente módico. Muitas dessas altcoins vão explodir. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto nos próximos dias e nas próximas horas, porque o mais factível é que a dominância confirme esse dump. Vou até despoluir de novo aqui, ó. O mais factível é que a dominância confirme esse dump em direção a 54%, 53%, e nessa toada a própria BTC desenhe uma pernada impulsiva em direção a 70 mil. Qualquer fato, eu digo, qualquer fato pode ser o catalisador de uma pernada impulsiva espasmódica da BTC. Vejam que o RSI estocástico aqui no 6 horas nem tem mais para onde cair. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.